Temos aí uma origem efetiva da Cojornal, certo? A Cojornal havia sido criada cerca de uns 6 meses antes, em agosto de 74. Estaria completando agora 49 anos. Nos motivou a fazer esses encontros com esta temática hoje. E no momento que a Cojornal levou algo em torno de 6 meses, a Cooperativa de Jornalistas, para conseguir se solidificar, ter alguma base mínima, o que ela conseguiu através da compra de cotas partes pelos 66 associados fundadores, aos quais foram se juntando mais alguns. Eu acredito que ali, neste março de 75, quando se adquiriu a Verbo, devia ter em torno de 100 associados. E a contribuição, só para esclarecer aqueles jovens desconhecedores da história, viu, Márcio Pinheiro? Cada associado contribuía com uma quota parte que era paga em módicas 50 prestações de alguns miseráveis cruzeiros da época, razão pela qual a capitalização demorou algum tempo. E quando, mais ou menos 6 meses depois de iniciado tudo, surgiu a Cojornal estava pronta para dar algum lance, que até então ela existia apenas do ponto de vista, digamos, formal, sem nenhuma atividade econômica ou política, em função dessa sua incipiência. Aí surgiu a oportunidade de adquirir a Verbo. A Verbo, que era essa empresa montada pelo Zé Abujanra, A Lilian trabalhava Jorge na Verbo. Polidoro, Não? o Elmar Bones, a Marina trabalhava lá, a Lilian trabalhava lá. Não, na Verbo não. Não? Sim, a Lilian se entregou depois. Mas, enfim, aí surgiu essa oportunidade de adquirir a Verbo e foi posta no colo lá da diretoria executiva. Seu Vieira e seu Luiz Cláudio, entre outros, tinham que decidir sobre a oportunidade daquela eventual compra, aquisição daquelas publicações. Aí nós, inteligentemente, né, Luiz Cláudio, encaminhamos o assunto para que o Conselho Fiscal analisasse e desse seu parecer, se valia ou não aquela aquisição dentro das condições que estavam postas. Eu não me lembro de valores daquela época. E o egrégio Conselho Fiscal, formado por Afonso Ritter, Antônio Brito e Danilo Ucha, realmente se debruçou, né? São 3 pessoas bem obsessivas e detalhistas, como sabia ser o Ucha e mesmo o Afonso Ritter, especialmente Brito, analisaram e, ao fim e ao cabo, de encaminhar o parecer para o Conselho de Administração, dizendo, olha, é uma grande oportunidade, podemos fazer. E ali teve, então, o início efetivo da cooperativa, quando ela passou realmente a produzir publicações, o que passou a iniciar a receber, a abrigar associados que pudessem ou que quisessem trabalhar na cooperativa. Então, como o Polidoro falou... A Cojornal até então tinha apenas uma sala alugada, eu acho que na Praça Coliseu ali, né? Inicialmente foi na Praça Coliseu, sim, Cadão, mas ali ficamos uns 3 meses apenas, porque era um escritório muito precário, até a localização não era boa também. E aí surgiu a oportunidade de alugar, e também custava algum dinheiro que a gente praticamente não tinha na época. Daí surgiu a oportunidade, o Floriano Bortoluzzi tinha um estúdio fotográfico na rua José do Patrocínio, casualmente ou não, bem em frente ao edifício onde eu residia na época. E ele ofereceu lá a metade do seu espaço para que abrigar a cooperativa, que era um espaço grande, ele não ocupava praticamente nem a metade dele. Então, fomos ali para José do Patrocínio, número 110, se não me engano. E aí, com a aquisição da Verbo, em seguida houve, então, essa ida para a Rua Comendador Coruja, 372, onde ficamos o tempo todo. Iniciou, então, com o Jornal do Inter, o Surpresa, e tinha também, vocês desmemoriados não estão lembrando, o BIU, Boletim Informativo União, feito para a Companhia União de Seguros Gerais, durante um bom tempo, até que, em certo momento, a direção da Companhia União de Seguros Gerais
alegando que, a partir de então, era necessário fazer licitação para que qualquer empresa do governo pudesse tomar serviço por terceiros, nos dispensou. Incomodada, claro, que já estava, naquela época, com o posicionamento do Cojornal. Que depois foi meu sogro. Mas isso é outra história, né? É outra história. Mas, Viana, as primeiras reuniões do Cojornal que eu me lembro foram na tua casa, não foram? Não da Cojornal, mas do grupo que começou a discutir a ideia da Cojornal. Sim, Foi, né? sim, foi nessa rua, nesse apartamento na José do Patrocínio, que era um apartamento legal, bem amplo, no qual havia antes residido o Paulo Totti, com sua família, portanto, Olha um só. lugar nobre, né? Muito bem Olha. recomendado. Sim, aí fazíamos as reuniões, quase todas elas foram feitas na minha casa. Isso era um aparelho. Aparelho, literalmente. Podemos admitir que sim, mas não espalha, cara, não espalha. Tem material que eu te passei, os documentos, tem várias atas de reuniões na tua casa. De Sim. reuniões na tua casa, várias atas, que eu não sei por que razão, eu fui secretário, anotei e depois datilografei e fiz as cópias. E guardei, te mando, estava tudo naquele material. Acho que tem umas 8 ou 10 atas das primeiras decisões. Estão ali. Verdade. Tem, inclusive, algumas atas, que, na verdade, são da Verbo. E essa eu separei no envelope para mandar para ti, os teus guardados muito particulares. Aí. Mas, sim, e da criação da cooperativa, na verdade, não são muitas. Tu está confundindo junto com as da Verbo, mas tinha ali umas 3 ou 4 de discussões e designação de tarefas. Então, dizia lá, fulano vai ver isso, Beltrano vai ver aquilo, e aí me lembro que tem lá, Vieira e Rosvita vão ao INCRA ver como é que funciona uma cooperativa. Então, para ver que nós fizemos todo um beabá, né? Não foi... A gente ia fazer primeiro uma cooperativa de sem terra, e fomos no INCRA. Não deu, nós fizemos uma cooperativa de jornalista. Então, né? Mas você vê como a criação da cooperativa não foi uma coisa assim, num lampejo de uma hora para outra, teve todo um... Eu não me lembro exatamente, mas eu acho que foram uns 4 meses de conversações, de sondagens e de consultas, até nós chegarmos efetivamente à ideia dela. E aí houve a Assembleia na Ari. Sim, sim. Aí nós seguimos todos os ritos, né? O INCRA é quem, na época, fazia toda a supervisão e controle e fiscalização das cooperativas no Brasil, inclusive as de trabalho. Daí porque a gente teve que ir ao INCRA para ver como é que funcionaria, pegar minutas de estatuto e tudo mais, e pelas normativas lá que tinha na época, a constituição de qualquer cooperativa tinha que ser feita com a presença de um representante do organismo responsável, que era o INCRA. Então, teve lá um representante do INCRA, na época, que foi o Virgílio, se não me engano. E essa criação, Cadão, lá na sede da ARI, foi antecedida da divulgação de um edital amplamente divulgado e informado em todas as redações de jornal e revistas e sucursais, que não eram poucas naquela época. Estamos falando, gente, de 1974, quando Porto Alegre tinha 6 ou 7 jornais diários e tinha sucursais importantes do Estado de São Paulo, do Jornal do Brasil, do Globo, do Cruzeiro, da Manchete, da Editora Abril, enfim, todos os principais veículos tinham lá sucursais. E em todas elas nós distribuímos toda a informação. O Correio da Manhã. O Correio da Manhã tinha o Políbio Braga, Arthur Tadeu, Ana Amélia e o como é? Que era o cara, que era o gerente, o Matias. Mas depois foi nosso gerente Gabriel comercial. Gabriel Matias. Foi comercial. E o Correio da Manhã, que já naquela época era um jornal, já era um jornal em decadência, tinha 5. Tinha 5. Eu fiz uma
Uma vez eu fui para a FENAC, no meu Gordini, levando a Ana Amélia e o Tadeu no meu Gordini para fazer uma matéria para o Correio da Manhã. Freelancer. Um Tadeu Piscina. Gordini. Eram outros tempos. Outros tempos. Mas do Jornal do Inter, logo no início, primeira edição, a foto era uma foto do escurinho, do Scalco, não é isso? Na capa, capa, exatamente. E aí Exato. o O maior Inter tinha aquele cabeceador negócio do Brasil. depois, algum tempo depois, tinha o negócio do super time e tal. Mas eu me lembro de um fato bastante pitoresco, que na véspera de uma edição qualquer lá, não me lembro bem qual, o Inter perdeu para o Bagé. O super time do Inter perdeu para o Bagé. E aí eu me lembro do Bicudo, meio atrapalhado, tipo, o que nós vamos botar na manchete diante dessa catástrofe, né? Do super time perder para o Bagé? Aí o Bicudo deu uma solução brilhante, botou uma foto do Bagé na capa do Jornal do Inter e escreveu "Parabéns, Bagé". Lembra disso, Bicudo? Pô, saímos de uma saia justa, né? Mas essa anterior que tu falou do campeão, como se constrói o supercampeão, era uma matéria sobre o Rubens Minelli construindo o time do Inter, que foi uma matéria brilhante, notável. E contava como O ele Jornal do Inter pensava o time, tinha... como é que ele... O Jornal do Inter tinha um grande repórter, furioso, Dentista. Repórter dentista. Encanzinado. Ele ia atrás de tudo. Qualquer Beto. coisa que tu dá para ele explicar, ele ia. Ele não recuava nunca. Que era o Beto. Como é o Beto Artes? Beto Estes. Beto Artes. Que ele ia e voltava. Aquela matéria do escurinho, por exemplo, dizia, tu tem que ir lá e saber como é que o escurinho faz para saltar tanto. Pô, mas ele já falou. Não, mas não tá claro aqui. Aí ele voltava lá no Inter. Aí disse, pois é, ele disse que eles botam uns negócios de chumbo aqui nas canelas para poder pular. Mais um detalhe. Aí o Falcão, não, porque o Falcão é o cara que tem mais vigor em campo. Então, mas por que o Falcão tem mais vigor em campo? Como é que é? Aí ele foi lá falar com o médico disse, não, o Falcão é o cara que tem o coração que tem a menor número de batidas por segundo. É o coração do Falcão. Então, tinha esse cara aqui. Esse aqui não. Esse é um especial do campeonato. Não me lembro. Não é especial coisa nenhuma. 84. Claro. Está aqui, ó. Pela data ali. Publicação quinzenal, R$ 2. Ano 1, número 2, 30 de novembro de 1974. Nem era um grande time ainda. Aqui, ó. O Inter chega ao Grenal com 17 jogos, 17 17 vitórias. 42 gols a favor e 2 contra. Eu quero conhecer quem é que fez esses 2 gols no Manga. O escurinho também não tinha uma história que ele pulava com os olhos abertos? Sim. O Jornal do Inter foi uma grande experiência de jornal. É verdade. Quantos exemplares durou? Quantas edições teve? Os exemplares eram uns 15 mil, vamos dizer assim, né? Não. Quantas edições teve? Não, o mais impressionante, o mais impressionante, para mim, o maior fenômeno foi o maior fenômeno da Cojornal foi o Jornal do Inter. E o mais impressionante é que o Jornal do Inter vendia na banca, embora fosse um jornal oficioso, né? Porque era um jornal vinculado, tinha licença do clube para usar o nome e tudo, e ele vendia um monte nas bancas. Vendia 15 mil. Vender 15 mil jornais em banca é uma coisa absurda. Hoje é impensável. Acho que a Zero Hora... Nem a Zero Hora vende isso. Mas vamos dizer assim, uma brincadeira minha, do Elmar, acho que do Vieira também, porque nós fomos para o Diário de Notícia, imprimiu a primeira edição, aí o cara perguntou qual a tiragem? E aí nós temos 15 mil, 20 mil, sei lá, e o cara lá da máquina, lembra, Elmar? Ele diz assim, quem sabe uns 5 mil, vamos dizer assim. Isso virou uma brincadeira.
E eu acho que, mas nós tivemos mais de 5 mil. Ele dizia assim, Polidoro, 15 mil é muita areia para o nosso caminhãozinho. Era a máquina do Diário de Notícias que ele levava horas para ele dizia, 15 imprimir. mil Agora, é muita areia para o nosso caminhãozinho. Só para dizer, só para situar essa edição. Essa edição ali, que o Vieira mostrou, nós distribuímos no dia do jogo. De um jogo. Nós temos para distribuir no estádio no dia de um jogo. Por isso que o título é aquele ali. Chegou com 17 vitórias. E tal. Tudo pronto. Não, o Inter chega ao Grenal, Polidoro. Então, o jogo que tu falas era o Foi no Grenal. Grenal, no Beira-Rio, nós distribuímos essa edição aí para a torcida. Foi um auê. Eu acho que tem que distribuir esse Jornal do Inter em 2024, lá nos 50 anos, né? Reeditar ele. Ah, pois é. Não, acho que vai ser agora na Libertadores. Na Libertadores, podia aproveitar agora nessa Libertadores e distribuir. Né? O Scalco ajudou muito. O Scalco ajudou muito o Jornal do Inter. Sempre foi muito bom fotógrafo de esporte, especialmente. Muito bom. E as fotos antigas do Jornal do Inter, matéria de memória, eu recorri, às vezes, ao arquivo do Diário de Notícias, e o jornal não podia estar mais decadente, não tinha nem lâmpada nos corredores, era tudo uma escuridão, um elevador todo quebrado. Eu ia lá na São Pedro comprar foto lá. E outro cara que cedia foto também era um judeu chamado Zilberstein. Como era o nome daquele? José Zilberstein. Esse aí. Zilberstein, Morava, Esse tem um arquivo incrível. Morava no Bonfim. Ele morava num apartamento. Ele era relojoeiro. Num apartamento no Bonfim. Não, antes morava num apartamento no Bonfim. Sim, morou num apartamento na Fernandes Vieira e depois morou numa casinha, num sobrado, ali na Henrique Dias. E esse judeu, ele era ourives, era relojoeiro. E ele fez um relógio. Eu sei. Cada ponteiro cada número era o número de um jogador do Inter. Manga, Cláudio, Figueroa, e o 12 era o Minelli. Ah, que legal. Ele era completamente louco. Eu fui na casa dele. A casa era toda vermelha. Ou na casa. A casa tomado de material. Fotografias, troféus. A casa era toda vermelha. Ele era uma mala. Esse cara foi genial. Ele era meio mala, mas tinha tudo lá. Mas uma maneira de manter o Jornal do Inter, uma maneira de manter o Jornal do Inter era o seguinte: naquela época, o Davi Berlim, que era um homem de negócios, lançou os carnês, e o primeiro foi do Inter, carnê do Inter, que o cara pagava e concorria a prêmios. Meu pai teve. Só que não podia, o que a lei não permitia que vendesse como uma premiação, um jogo. Então, a pessoa comprava um exemplar de um fascículo de histórias de futebol, se chamava, que era escrita pelo Sérgio Jockmann, desenhado pelo Edgar Vasque e diagramado e produzido por esse que vos fala aqui. E aí eu ia lá no Inter para pegar dinheiro do Davi Berlim, para fazer anúncio, para bancar o jornal, né? E ele dava, às vezes não dava e tal. Mas eu quis contar isso porque o Inter só fez aquele time que fez por causa dos carnês, porque era uma receita muito grande dos padrões da época. Aquele carnê que era uma receita que não era de renda, não era de venda de jogador. O cara pagava para comprar aquilo ali e concorrer a prêmio e dava um dinheiro para o clube aquilo ali. E aquilo que permitiu o contrato do Figueroa, o contrato do Manga, o contrato do Lula. Então, foram esquerda, né? Polidoro, foram os carnês do Davi Berlim, os esquemas do Davi Berlim, muito criticados na época, que fizeram a Santa Casa sair daquele hospital falido, quebrado, né, com os doentes, que era um depósito de doentes, e se transformar num hospital. Ele fez um esquema com o Dom Vicente Scherer e lançava os carnês da Santa Casa. Então, não foi só o Inter que foi essa coisa da Santa Casa também foi. Depois ele fez com o Grêmio também, e depois foi fazer Brasil inteiro. Ele tinha 2 times em cada capital mais importante do estado, e tinha carnê.
Nessa época tinha muitos carnês, né? Tinha aqueles da Erontex, que eram famosos também, do Heron, que depois construiu um hotel em Brasília lá. E que o Silvio Santos comprou e transformou em Baú da Baú da Felicidade. Felicidade. É história, dando voltas. Quantas edições durou o Jornal do Inter? Quanto tempo durou? Eu acredito que 4 umas anos? 20 edições. Não durou tanto, Polidoro. Não? Eu acho que ele era quinzenal, depois acho que passou a mensal até. 2 durou anos. mais de ano. 2 anos. Eu estou falando de 20 Nós anos. fizemos o Jornal do Grêmio também, né? Alguém tem o Fizemos. arquivo do Jornal do Inter? Não, eu desconheço. Eu sei que o Flávio Dutra... Eu tenho 1 ou 2 exemplares. Aquele do escurinho tem. Eu tenho só este aqui que eu mostrei para Aquele vocês. do escurinho nós ganhamos um prêmio Ari, prêmio Ari de esporte, que mereceu um artigo do Lauro Schirmer, questionando o fato de um jornal vinculado a um clube ter ganho o prêmio Ari. Ah, Na venda. E ele era colorado, né? Era O Lauro colorado. Schirmer era colorado, não é? Mas torcia mais para a RBS. Torcia mais para a RBS do que para o Inter. O Lauro Schirmer não era colorado? Era. Colorado. Mas torcia mais para a RBS do que para o Inter. E aí o Antoninho Gonzalez teve uma tirada brilhante. Ele disse assim: o prêmio Ari é para a reportagem, não é para o veículo. Era o autor e o material, não é para o veículo. A reportagem. Sim, é verdade. Quem ganhava os prêmios era o profissional, o jornalista, né? Até hoje. E foi falado, acho que foi o Cadão que falou en passant ali, o outro fenômeno que tinha, nesse caso, é que na redação da Cor-Jornal conviviam, de um lado, a redação do Jornal do Inter, de outro, a redação do Jornal do Grêmio. Porque, em certo momento, né, eu acho até que já era do tempo do seu Gabriel Matias, procuramos o Grêmio para propor que o Grêmio também tivesse o seu jornal. E a ideia foi aceita e bem comprada. Então, nós tínhamos as duas redações, de 2, 3, 4 pessoas cada uma, convivendo harmonicamente. Aliás, o Flávio Dutra, que é um gremista, até hoje se exibe, que ele era o editor do Jornal do Inter. E o Jornal do Grêmio era aquele já faleceu o editor que trabalhou agora só no Jornal do Inter, eu acho. Como é o nome dele, velho? Do Jornal do Grêmio. O Betão? Emanuel Matos. Matos. Emanuel, exatamente. Vamos demais. O Emanuel. Grande jornalista. Muito Gremista. E gremista. Bom, também nem todos são perfeitos, né, Márcio? É uma pena que o Carlos Wagner não esteja aqui, porque o Carlos Wagner foi uma das primeiras contratações. Ele veio para substituir o irmão da Marina. Ou foi o contrário? Não, foi para substituir meu irmão mesmo, o Alfredo. Meu irmão. Hein? O Wagner veio substituir meu irmão. Teu irmão, pois é, que era o que vinha e levava. Oi? Era o Alfredo. Eu estou gripada, então minha voz é feia. E o Alfredo ele tinha uma Kombi e levava para as bancas e tal. E o Wagner entrou. Um dia entrou o Wagner lá estava sentado trabalhando, ele entrou lá e disse que queria trabalhar ali. E aí ficou aquela coisa de o que você sabe fazer? Datilografia. E aí nós damos emprego para o Wagner. E uma primeira, segunda edição do Cor-Jornal eu fiz com uma máquina da IBM. Aquela. Antes de tu chegar nisso, deixa eu explicar. Tinha... a cooperativa precisava urgentemente de um datilógrafo, porque os associados que subscreveram as cotas partes, e eram, como eu falei antes, 50 notas promissórias, a gente convencionou lá na Assembleia, isso foi feito na Assembleia de Fundação da Cooperativa, se convencionou o seguinte: pessoal, cada um coloca simplesmente o seu nome e assina, e confia que nós vamos fazer a coisa certa.
Então, na maior confiança, assinaram, cada um, 50 notas promissórias. E aí aquelas notas estavam lá e precisavam ser preenchidas. A máquina. Foi então que o Carlos Wagner, que desde o início, portanto, tem uma estrela acompanhando ele, chegou na cooperativa e se apresentou. Olha, ele viu que tinha um movimento de pessoas e disse, olha, não tem emprego para mim aí, quero trabalhar. E aí o Polidório, acho que lá estava junto, disse, o que ele precisava fazer? Ele disse, você datilografar. Aí disse, vem que tem trabalho para ti. E o início das promissórias. do Wagner foi esse, preenchendo notas promissórias dos jornalistas de Porto Alegre. E aí ele foi num crescendo, um cara dedicado, responsável, e acabou chefe da circulação do Cojornal. Exatamente. E dirigiu uma isso que aconteceu logo depois dele chegar lá, que ele datilografava muito bem e tal. Aí eu fiz um projeto de fazer um jornal que, em vez do chumbo, e a gente não tinha fotocomposição, e não queria fazer numa impressora, numa gráfica dessa de chumbo, de linotipo. Então, eu fiz o tipo era um pouco maior do que nós. Então, eu fiz um cálculo, fizemos tudo um pouco maior e depois reduzimos para ficar do tamanho de um jornal na hora de reproduzir. E ele escreveu todo o jornal com aquela máquina, né? O texto que era alinhado à esquerda, né? Ele não conseguia blocar, alinhar pelos dois lados. Então, alinhava à esquerda e tinha um ponto que ele tinha que terminar antes daquele... Tinha um traço, assim, né? E ele fez isso e nós fizemos acho que foi a primeira edição do Cojornal, que era só comunicação, tinha 4 páginas, né? 8 páginas. 4 páginas. O boletim. O boletim. Hoje o primeiro tinha. Fizemos com a máquina datilografada pelo Carlos Wagner. Eu nunca vi a biografia dele, ele contando a história dele, mas se não contar, a próxima vez eu vou lá e conto que ele começou. Era o quê? Uma IBM? Dele. Uma IBM de bolinha? De bolinha. Não, eu acho que ela tinha bolinha. Tinha a vantagem que podia corrigir, né? Tinha. Era uma máquina de esfera da IBM. Foi essa e ela tinha uma fita que corrigia. IBM chamava-se IBM Composer. Chamava-se. Era a última novidade. E daí substituiu o irmão da Marina então, na circulação. Depois. Estava tentando achar aqui se tinha alguma coisa dessa coisa. Eu tenho esse exemplar aí. O Betão não era o editor do Jornal do Grêmio? Ou foi depois? O segundo? Se não foi antes, foi depois, mas sim, a tua lembrança está correta. O Betão, em certo momento, foi um dos editores do Jornal do Grêmio. O Jornal do Inter, às vezes, era fechado de madrugada. Eu me lembro que eu fazia freela na Editora Abril, depois ia lá para o jornal, para fechar o jornal, copiar as fotos do tamanho dos espelhos das páginas, né? O diagramador ia diagramando, eu ia copiando uma fotinha de cada vez no laboratório. E aí eu me lembro que o Bicudo chegava sempre atrasado e a gente falava, Bicudo, cadê o jornal? Ele falava assim, ó, tá aqui, ó. Tá tudo aqui, ó. Batia na cabeça, assim. Cadão, até hoje ele faz isso. Cadão, pior dessa tua história é que até hoje é assim. Márcio? Tudo aqui, Eu ficava deitado no chão usando uma lista telefônica como travesseiro. Entre uma página e outra, eu tirava um sono ali. Chegava demais, porque a gente passava a noite trabalhando, não dormia, né? Mas o Elmar, de repente, ele parava, deitava, ficava meia hora deitado, dormindo, acordava e ia trabalhar de novo. Ele disse que até hoje é assim. Continua. Eu acho que eu trabalhava na Gazeta Mercantil, eu era correspondente da Gazeta Mercantil em Porto Alegre, na época. Então, eu tinha que fazer umas 2, 3 matérias por dia. E depois, no fim da tarde, ir lá para o jornal para fechar, para fazer os que tinha que fazer, né? Então, era isso. Não era fácil. Isso é história, né? A Cojornal não rendia nada, né?
Não escolhemos também. O Jornal do Inter, para ter uma identidade, nós escolhemos fazer os títulos com letra 7. Lembra da letra 7? Lembro. Então, porque os tipos de máquina de chumbo era tudo igual, né? Tudo parecido. Aí nós pegávamos uma letra que não tinha nenhum jornal e fazíamos com aquela letra os títulos do jornal, que era uma forma de identificar. Até recentemente, agora nem sei, mas até recentemente, tu olhava uma folha de um jornal no chão, tu dizia, isso aqui é a Zero Hora, isso aqui é o Jornal do Brasil, aquilo ali é o Estadão. Né? Cada um tinha uma linguagem. E nós criamos uma linguagem utilizando uma letra de título, que era essa letra 7. Que bacana. Eu quero provocar vocês, porque em 24, então, fazendo 50 anos do Cojornal, eu acho que a gente vai ter que ter uma série de atividades, não só na Ari, mas, enfim, em todo o estado do Rio Grande do Sul. A gente, esse ano, a Ari está lançando um livro com entrevistas póstumas de profissionais, de escritores, grandes escritores do Rio Grande do Sul. É um belo projeto esse. Belo projeto. A gente está lançando na Feira do Livro. De repente, a gente pode lançar aí, o ano que vem, uma Mas série... eu não quero morrer antes da Feira do Livro. Não. Mas a minha proposta é fazer com o pessoal do Cojornal. Fazer uma entrevista com o pessoal do Cojornal e a gente lançar na Feira do Livro de 24. Aí tá uma proposta que a gente está colocando para vocês aí para pensar, né? Porque quando em 74 foi lançado o Cojornal, eu tinha 5 anos de idade. Então, para mim, é uma satisfação muito grande. Para ver mais um vínculo com a Ari, quer ver? Quando a gente resolveu fazer o laboratório fotográfico lá na Verbo, o Zé Bujanra comprou, me deu uma grana, eu fui na distribuidora de material fotográfico, na Vigário Zé Inácio, comprei uns tanques de revelação, umas banheirinhas, um rebobinador, enfim. E o mais difícil era o ampliador. Aí eu tinha ganho no segundo lugar do Prêmio Ari, eu ganhei uma grana lá, um dinheiro, e aí eu tinha comprado um ampliador para mim, então o ampliador era meu, as outras coisas a Cojornal comprou. E o ampliador era meu, eu botei lá, e a gente fazia fotinho por fotinho, uma por uma. Comprava uma caixinha de papel e ia popando o papel, né? Tudo era caro, né? Mas o Assis também contribui aí nesse processo, não, Cadão? Hein, Cadão? Não, depois o Assis entrou, mas o Assis sempre foi da cooperativa, mas assim, no dia a dia, muito ele não participava. Até o Scalco ajudava mais, porque o Scalco estava sempre nos treinos, né? Do Inter. Então, o Scalco colaborava muito com fotografia. Mas isso antes de entrar a Jaqueline e a Eneida, né? Sim, mas aí que deu antes, daí depois deu uma confusão, porque o Assis tentou uma espécie de estabelecer uma editoria lá com a agência, não sei o quê, e a Jaqueline e a Eneida se ofenderam. E aí saíram, junto com o Abreu e tal, saíram. E eu me lembro que elas queriam que eu assinasse um abaixo-assinado contra o Assis. Eu falei, não, contra o Assis não há a menor possibilidade de eu assinar abaixo-assinado nenhum, né? E elas ficaram muito magoadas comigo. E eu escrevi no Cojornal um negócio qualquer, porque daí eles saíram da Cojornal e foram fazer uma empresa, que não sei como é que chamava. Não me lembro direito o nome, mas acho que era Ponto de Vista. E aí eu escrevi um artigo dizendo que o meu ponto de vista era fazer um troço coletivo. O resto era SA ilimitada. E a nossa proposta era fazer um negócio que não fosse uma empresa, mais uma empresa, né? Que fosse uma coisa coletiva. E eles ficaram meio putos comigo. Uma época ficaram meio putos comigo, assim. E elas eram danadas, né? Era difícil trabalhar com elas, porque a Jaqueline não admitia que cortasse as fotos dela. Não. E depois é o seguinte, quando a Jaqueline e a Eneida entraram, até elas já tinham uma grana. Ganhava aluguel do equipamento, já tinha já alguma estruturazinha. Porque quando eu entrei não tinha nada, não tinha salário, não tinha grana, não tinha nada. Eu não ganhava rigorosamente nada para fazer o Jornal do Inter. Eu só ganhei algum dinheiro da cooperativa. Ganhava experiência. Muita experiência. Experiência eu ganhei bastante. Eu ganhei só um dinheiro da cooperativa quando
depois que eu era freela da Abril, né? E a Abril fechou lá as revistas técnicas da Abril Tech e os meus freela diminuíram barbaramente. Eu só tinha um pouquinho que sobrava do placar, da Veja, 4 rodas e tal. E aí o pessoal da cooperativa, lá, o Polidoro, o Bicudo, sei lá, Vieira, decidiram que valia a pena eu parar de fazer freela para Abril, então, e vim para a cooperativa para ganhar, sei lá, 1.500 por mês, não me lembro desse quaderno lá. E aí eu larguei a Editora Abril e vim trabalhar exclusivamente na cooperativa. Mas isso aconteceu só por uns 3 meses, porque com a minha saída da Editora Abril, o Leonide acabou sendo posto na obriga de trabalhar mais na Veja e na Abril, né? Que eu que cobria todas as brechas que o Leonide deixava. E aí o Leonide achou melhor pedir demissão para fazer as marretas dele. O Luiz Cláudio me chamou de volta para a Editora Abril. E aí eu saí da Cojornal e aí que entrou a Eneida e a Jaqueline, o Abril. Então. Ô, Luiz Cláudio, então tu tomaste uma atitude Eu não sabia disso, anti-associativismo. Mas eu tinha sido freela durante anos na Editora Abril e daí, quando as revistas técnicas acabaram, meu salário diminuiu muito. O Luiz Cláudio ficou constrangido, porque ele tinha me tirado do JB, né? E quando eu saí do JB, inclusive, o Castelo Branco disse assim, mas tu vai deixar o emprego no Jornal do Brasil, o melhor jornal do país, carteira assinada, férias remunerada. E eu falei, mas vou fazer freela na Abril. E ele falou, tu tá louco? Eu falei, não, acho que vai ser legal, revista e tal, foto cor. Ele falou, que idade tu tem? Eu falei, 23. Ele disse, tá na idade de fazer merda mesmo, vai então. Ô, Luiz Cláudio, procede essa acusação de que foste vítima aí? Fizeste um ato anticooperativo, tirando um profissional de primeira linha para levar para uma empresa privada? Boas. Primeiro, troca de interesse. Queria dar um abraço geral nos patriotas da Conline. E só num lugar assim que eu tenho a chance de reencontrar 2 gurias épicas do jornal, que é a Elaine e a Marina. Um beijo especial para a Marina, que eu fazia muito tempo que eu não falava com ela. E aí, então, é o seguinte, entre as muitas merdas, quando cada um saiu do JB para fazer a merda da Abril, eu acho que a melhor merda que a gente produziu nessa época toda foi a cooperativa. Eu quero dizer que eu me orgulho muito de ter participado dessa experiência, porque a cooperativa é uma coisa que ficou grudada na nossa biografia e é uma das coisas épicas da imprensa brasileira, não gaúcha só. E eu quero fazer aqui, eu já escrevi sobre isso, mas eu queria reforçar aqui, que eu acho que a cooperativa se construiu, se fez e se consolidou em cima de 5 pessoas. O Vieira, o Elmar, o Polidoro, a Rosvita e o Trindade. Eles deram o formato, eles deram o conteúdo, eles deram a administração e a criatividade que a cooperativa precisava e a liderança que só o Vieira tinha para juntar toda essa catrafa e fazer disso um produto comercial que acabou se tornando viável. Eu acho, então, que é sempre importante ressaltar esse quinteto, Elmar, Vieira, Polidoro, Rosvita e Osmar, porque foi a partir deles que a gente conseguiu construir a história da cooperativa, que é uma história que depois acabou sendo consumida pelo próprio regime de força. A gente teve muita a sabotagem dos generais da época, do Terceiro Exército e tal, que ajudaram a criar um clima contra a Cojornal, e depois ela foi consumida por brigas internas, politicalha e tal, e houve uma desqualificação do pessoal da cooperativa. Esse trabalho que o Ucha, a Núbia resgatou um trabalho exemplar do Ucha, contando um pouco essa história da Cojornal, e ele fala dessa brigalhada interna que, de um lado, colocou assim, um pouco de ideologia contra o pessoal profissional. O Polidoro, o Vieira, eles davam um ritmo e davam um rumo, um norte para a cooperativa, que se perdeu depois dessa brigalhada interna, que a gente perdeu a eleição, aí assumiu o Schirmer com o grupo dele e tal, e ficou uma porcaria e foi até o final. Mas eu acho que, na história da cooperativa, que é uma história que
orgulha e engrandece todos nós, esse quinteto, Vieira, Polidoro, Elmar, Rosvita e Trindade, são fundamentais. Eu acho que o Vieira tem o esboço do livro da Cojonal, que ele desdobra brilhantemente nos capítulos do Coletiva. Ali tem o embrião, Vieira, deixa de ser vagabundo, e junta aquilo, dá algum formato com mais densidade, e faz o livro que o Nunes está cobrando. O livro está ali, embutido, e é tu que conhece mais do que ninguém. Nós já não temos mais o Trindade e a Rosvita para colaborar no depoimento deles, mas com esse grupo aqui, a gente tem condições de remontar a história da cooperativa, que é uma história que a imprensa brasileira precisava conhecer. E é uma história que não se repete mais. Eu acho que aquilo tem a ver com a conjuntura da época, a gente lutava contra a ditadura, no mercado em crise, como o mercado jornalístico profissional de Porto Alegre, e a cooperativa foi um respirador, assim, uma forma de escoar o talento e o tesão que a gente tinha. Todo mundo ali tinha seus 20, 30 anos, e a gente tinha muita coisa para fazer. Então, eu acho que a merda que o Cadão foi fazer na Abril é uma merda muito melhor a gente fez na Cojonal, que foi uma coisa que produziu um legado que deve ser repetido e recontado para todo mundo. Viu, Vieira? Aliás, eu acho também que tem um detalhe aí que é bacana a gente levar em conta. Cadão, questão de ordem aí, eu fui demandado direta, explicitamente aí, deixa eu me defender primeiro. Sim, Luiz Cláudio, nós estamos conversando bastante sobre isso, tem trocado muitas ideias com o Polidoro e com o Elmar, e a coisa está em gestação, tá? Está em gestação para os nossos 50 anos. Diga, Cadão, desculpe. Não, o que eu ia dizer assim, eu endosso inteiramente aí o que o Luiz Cláudio falou sobre o quinteto, esse aí, mas eu queria lembrar também que, tanto quanto os generais atrapalharam a cooperativa, e é rigorosamente verdade, lá, a ditadura, mas a cooperativa também foi um pouco vítima da abertura, porque o pessoal que não participava de política, com a abertura, começou a participar. E aí veio uma gurizada de universidade, não sei o quê e tal, que era uma turma que contestava a direção, contestava o Vieira, contestava esse núcleo duro do início aí, e começaram a fazer um ativismo de militância política dentro da Cojornal, e chegaram a propor até uma greve, que era surrealista, porque greve cooperativa parece que é uma coisa um pouco inusitada, né? Na medida que os cooperados são donos. Então, é como se o próprio patrão estivesse fazendo greve na sua própria empresa, né? Mas, como os caras eram politicamente sedentos, né, de participação, a gurizada veio para tomar conta e queria mandar o Vieira para casa, o Polidoro, esses caras velhos, o bicudo, que na cabeça deles já era, né? Aliás, essa semana morreu o Chico Daniel, que é o que fazia parte, eu acho, dessa turma aí. E tinha o Marcelo, como era o Marcelo Lopes. Marcelo Lopes. Era o líder. Tinha uma guria também, como é? Bete Portugal. Bete Portugal, tinha essa turma aí. Mãe tinha mais um cara, como é? Tinha um que tinha o nome de... Em cima da mesa agora? Tá, desculpa. Pantera, não tinha um Pantera? Sérgio Pantera. O Nilson Figueiredo também fazia um tipo de oposição, né? Mas hoje, justiça seja feita. A abertura foi ruim para nós, porque acabou com o Cojornal. A Cojornal se daria melhor no stalinismo. Estaríamos todos na Sibéria. Polidoro, falei recentemente com o Nilson Figueiredo. O Nilson hoje é um dos grandes admiradores e aplaudidores da cooperativa, viu? Reconhece muito o papel importante que a cooperativa teve. O que é, Elmar? Tu ia fazer o teu à parte aí? Não, eu acho que aquele movimento estava surgindo o PT, tinha a Convergência Socialista, tinha a Libelu, tinha esses movimentos, todos buscando afirmação, todos buscando... E eles foram se incrustando em alguns núcleos que estavam operando, e ali a Cojornal era o esquema, era
era o ideal, né? Porque era uma coisa nova surgindo, que se configurava contra uma coisa de reação à ditadura e tudo. Mas eu tenho a impressão, a minha convicção é de que se não fosse a pressão externa que realmente desestabilizou a Cojornal, esses conflitos internos eles seriam absorvidos, porque não era uma coisa... por exemplo, o Marcelo, que era o cara desse grupo, era o mais preparado, Marcelo Lopes, desse grupo todo, o mais preparado era o Marcelo Lopes. Né? Mas ele era um cara extremamente produtivo, extremamente... contribuía muito. Ele tinha suas críticas, mas ele contribuía muito. E tenho certeza que esses grupos, isso aí seria resolvido. Eles não tinham coisas... As suas demandas não eram coisas impossíveis de resolver. Acontece que, com a pressão externa, a coisa se agravou, porque aí nós começamos a perder anúncios, começamos a perder recursos. Aí o clima interno ficou quase insustentável, e aí essa divergência ganhou fóruns de verdade. Esse pessoal que está aí está fracassando, está acabando, está faltando dinheiro. Né? Então, essa circunstância, porque eu não me lembro, eu não conheço nenhuma empresa jornalística que teve que a Polícia Federal foi visitar os anunciantes para pedir que não anunciasse. Tá? Então, é uma coisa completamente impensável. Isso é uma coisa inédita. E o Cojornal perdeu. Tá? Então, isso que nos fragilizou mesmo. Aí as divergências ganharam... Eu discuti muito com o Ucha. Porque o Ucha era um cara que era meu irmão, e eu conversava muito com ele. E ele achava que... esse livro que ele escreveu sobre a Cojornal, ele atribui ao excesso de democratismo a queda, porque era muito aberto, deixava todo mundo falar, tinha muito espaço para divergências e tal. E eu discuti muito com ele. No fim, nos últimos encontros que nós tivemos, ele inclusive, ficou de me mostrar o que ele tinha, um reescrito que ele tinha feito daquele projeto dele, amenizando um pouco essa coisa essa evidência da divisão interna, né? Porque não era o democratismo, era o autoritarismo fora que cerceava. Elmar, olha aqui, o democratismo, que era essa meio que federação de grupos de esquerda, nos obrigava a discutir muitas coisas. Nós tínhamos reuniões de 10 horas, 12 horas. Sim. Lembra disso? Isso tirava uma energia que nós precisávamos para fazer as coisas. Então, eu acho que talvez o tempo tivesse nos ensinado a ser mais objetivos no fechamento das discussões, mas tinha questões que ficavam abertas de uma reunião para outra e nunca se resolvia, né? Cada vez começava do mesmo ponto, o Marcelo ia lá e dizia, assim não dá e tal. Então, realmente, eu acho que o Ucha, ele mostra uma coisa que não foi a única coisa, mas isso foi um componente de estressamento, porque a gente ficava muito tempo nisso e nós tínhamos que produzir, nós tínhamos que ganhar dinheiro na cooperativa para mantê-la, né? Então, acho que isso foi um componente. Eu vi aquela parte lá do trabalho do Ucha, mas acho que amenizar tudo bem, mas excluir isso não é importante manter, porque isso aconteceu. E isso, o pessoal do PT... Eu conheço gente do PT que estava próximo de nós lá, que depois criticava o PT pelo excesso de reuniões, por causa como é um assembleísmo, né? Uma espécie permanente de discussões que nunca se resolviam, né? E desgastava o grupo. Um saco, né? Polidoro, aí também tem uma discussão de fundo aí, que era o seguinte: esse grupo queria que a Cojornal e o Cojornal fossem um instrumento de combate político, ideológico ao regime. E não era a nossa discussão era outra. A nossa discussão é o seguinte: o que nós defendemos é a liberdade de informar. Nós não temos como objetivo
uma coisa contra o regime, não é objetivamente, diretamente, não isso. O que nos move é o direito de informar, de não ser censurado, de não Mas aceitar essa era a censura. divergência fundamental, porque se o Marcelo estivesse aqui onde eu estou, ele dizia, nós tínhamos razão, Elmar. Entende? E por isso que a gente não fechava, porque eles colocavam a questão ideológica, a questão política, à frente do projeto jornalístico. Nós dizíamos, não, tem que ter um projeto jornalístico, tem que ter receita, né? Tem que ter organização, tem que ter diretor, tem que ter editor, né? Como qualquer lugar. E eles, não, nós temos que fazer o diferente. Eu acho que a gente já tinha sucumbido a uma outra pressão, antes dessa até, que foi a pressão para botar um jornal na rua, que a gente fez o Jornal do Rio Grande, lá. Que isso é outra pressão também que a gente tinha. Quer dizer, o Cojornal já não estava mais satisfazendo a galera que tinha se associado à cooperativa para botar um jornal de jornalista na rua. E aí foi feito o Jornal do Rio Grande. Não sei se, né? Não sei se eu estou errado. Tá, perfeitamente. Tem toda a razão. Certo. Tem toda a razão. Boa lembrança, Cadão. Muito boa lembrança. Muito boa, exatamente. O Jornal Semanal, ele desde o início ele estava no nosso horizonte. Mas como a gente já tinha uma experiência concreta de realização, de fazer, de produzir, a gente sabia que não adiantava ter uma vontade, tinha que ter uma base. E ainda não tínhamos a base. Não tínhamos a base. Tanto que o próprio Cojornal, que era o nosso objetivo desde que se formou a cooperativa, ele foi surgir lá adiante em função de uma evolução. Tá? Então, essa era a nossa maneira de avançar. Esse grupo não, achava que tinha que imediatamente se colocar uma frente contra o regime militar e fazer uma ação mais positiva. E daí que surgiu a ideia de criar um jornal semanal que desse... Porque, no fundo dessa discussão, estava a busca de espaços dentro da Cojornal. Né? Estava a busca de espaço dentro da Cojornal. Então, uma maneira de contornar isso era criar um outro veículo e abrir espaço para mais gente e tal. E isso nos levou àquela criação do Rio Grande meio precipitada, meio sem as devidas bases, né? E no momento inapropriado, no momento que a gente estava sendo muito atacado, nós fomos lançar um produto altamente desafiante, que era fazer um semanário, né? Para o nosso porte, para nossas condições, era uma coisa muito arriscada. Mas a gente foi por isso. Uma coisa que esse pessoal não entendeu, esse pessoal que queria uma luta mais política, mais ideológica, queriam transformar a cooperativa em mais um partido contra a ditadura. E a gente propôs uma coisa melhor. A gente queria fazer um jornalismo de oposição que ajudava a derrubar a ditadura. Quer dizer, o caminho da informação era esse. Quer dizer, a gente ia derrubar a ditadura e a americana através do jornalismo mais agressivo, mais contundente, não fazendo da cooperativa mais um braço de um partido político. Perfeito, muito bom. Que era o que a ditadura queria, que era do que nos acusou, né? De ser um braço ideológico da oposição. E não era o caso. Ainda bem que o Marcelo não está aqui, porque senão essa nossa discussão ia até amanhã de manhã. Existe ainda o Marcelo? Eu lembro que na época do sindicato, o presidente era o Antônio Oliveira, eu era o vice. E a gente tinha aquelas discussões, tinha muito a ver com a cooperativa. Tinha discussões enormes e propostas, ficava aquela confusão até 10, todo mundo cansado. Aí o Brito levantava, Antônio Brito, no final da reunião, com aquela cabecinha organizada dele, não, a gente tem essa posição, aquela outra e tal, o melhor consenso é esse, e ele clareava as ideias, e aí o pessoal disse, pô, é isso mesmo. Aí o Brito dava uma arejada na discussão, encaminhando para a discussão final. Quando estava na hora de votar, quem adentrava a Assembleia? Sérgio Pantera, com a sua bolsinha, acompanhado de uma guria, eu não lembro o nome da guria. Aí ele infernizava, ele levantava a questão de ódio, então ele bananava a discussão, e era uma merda. Eu acho um pouco desse processo acabou sendo transplantado para a cooperativa. Acabou muito desse processo, porque havia uma
uma pressão muito grande também de perseguição aos sindicatos, e aqueles fóruns sindicais que tu fala, né? Eles não aconteciam mais, não aconteciam como gostariam os integrantes que acontecesse, e a Cojornal acabou sendo o grande catalisador desta situação, desse sentimento de protesto, de contestação, né? E de debate, de discussões, né? As coisas históricas que a cooperativa deixou eram as assembleias que ela fazia num sábado à tarde com 150 pessoas presentes. Sábado Vocês à tarde imaginam até... isso? Um sábado, às 14 horas, no auditório do Sindicato dos Bancários, na Galeria Malcom, 140, 150 jornalistas presentes. E te lembra que o Zé Onofre diz assim, chegou a delegação da Geórgia, ele mimetizava o modelo dos partidos americanos, e ele ficava do nosso lado ali, ele era uma bancada de apoio ali contra a radicalização do outro lado, né? Deixa eu fazer nessa época eram mais ou menos as mesmas pessoas, né? Começou a turma assim na Folha da Manhã, depois na cooperativa, no sindicato, a gente foi também tomando o mesmo grupo, assim, que era muito coeso, foi tomando o espaço da cidade toda, né? Do que havia, né? Exatamente, foram ocupando os espaços. Deixa eu fazer um questionamento para vocês, porque, como eu falei, quando o Cojornal surgiu, enfim, eu tinha 5 anos de idade, enfim, lá na Vacaria. E para mim é um orgulho muito grande ter presidido o Sindicato de Jornalistas e hoje estar como presidente da ARI. E eu questiono vocês, hoje com a inteligência artificial, enfim, toda essa situação, toda essa loucura que a gente vive na área da comunicação, teria possibilidade hoje de a gente ter hoje uma nova cooperativa com um jornalismo feito por jornalistas num sistema cooperativado? Eu quero começar pelo seguinte, porque uma coisa que pensava muito a questão da viabilidade comercial, que vendia muitas coisas, sempre nós tivemos muita dificuldade de entender isso. Aliás, o jornalista em geral ele quer fazer um jornal e tal, e depois agora temos que arrumar alguém que venda anúncio, né? Quer dizer, é o processo inverso de um produto que vai para o mercado que tenha um modelo que seja sustentável, né? Uma das razões do fim do Cojornal foi a partir da visita da Polícia Federal, que fez com que algumas empresas então não investissem mais, porque foram ameaçadas, né? Eu fui conversar com todos os empresários, falei com o Roberto Maisonave, Péricles Druck, Paulo Velhinho, Jorge Gerdau, fui a cada um deles, que eram os líderes das empresas que apoiavam, que tinha o aval deles para poder fazer isso, e eles me dizem, olha, a gente não pode mais fazer, tem que ver se vocês têm algum... O Jorge Gerdau me disse isso, olha, nós não podemos mais fazer nada, mas se vocês tiverem outro projeto, a gente bota o mesmo dinheiro, né? Ele gosta de contar essa história porque ele não se submeteria, mas não poderia afrontar, isso que ele dizia, não posso afrontar e tal. Então, voltando para o que o Zé está colocando, a questão hoje é o seguinte, nem os veículos tradicionais têm modelo de negócio sustentável no novo cenário que nós temos com as novas tecnologias. Estão buscando modelos, parte vendendo produtos premium junto com a parte mais visível e gratuita para poder... vendendo projetos para organizações que banquem algumas coisas que vão dar recursos para manter esses veículos. Então, todos estão sofrendo, né? O Estadão, agora, há 2, 3 dias, saiu uma notícia que tem um grupo de empresários em São Paulo tentando se articular para comprar o Estadão, para manter o Estadão, que está com dificuldade econômica. Então, eu acho muito pouco provável que este modelo surja com o grupo. O que existe é que pessoas individualmente, ou pequenos grupos de podcast e tal, estão conseguindo viabilizar produtos menores, do qual dependem menos pessoas, mas que depende da audiência. Eles entram lá, se tem audiência, a coisa funciona. Se não tem audiência... E a audiência agora ela tem ela pode ser medida de uma maneira que não era naquela época.
né? Naquela época, quem estava fora do IVC não entrava no IVC porque é nicho, é produto, é veículo de nicho. Então, tirava a importância da quantidade para focar na qualidade ou no perfil, na especialização que aquele produto tinha para buscar patrocinadores. Agora o jogo é o seguinte, tem lá, tá tudo anotado, né? Tu sabe quantas pessoas assistiram, quantas estão, né? Então não acho simples construir isso. Teria que achar realmente um modelo, né? E aplicá-lo, né? Nós fizemos do jeito que era possível na época, porque já existia um modelo tradicional que não estava mudando naquele momento, né? Era o mesmo durante muitos anos, até recentemente foi assim. Acho que o Polidoro é diplomático quando ele diz que esse modelo não é sustentável. Esse modelo faliu. Esse modelo quebrou. Esse modelo não existe. Ele está tentando se segurar com alguns mecanismos que, se forem olhados rigorosamente, podem ser considerados mecanismos fraudulentos, né? Então, o que acontece? Essas empresas, os acionistas se afastam, contratam executivos, cujo objetivo dos executivos, cuja missão deles fundamental é manter os dividendos dos acionistas, né? Manter os dividendos dos acionistas. Então, os caras fazem tudo. O que estão fazendo hoje na RBS? Estão destruindo o patrimônio que foi construído na RBS, o patrimônio de credibilidade jornalística e de credibilidade. Estão destruindo por um modelo comercial absurdo, sem sentido, manipulador, sabe? Um troço completamente insensato. Por quê? Porque as pessoas que estão no comando não têm nenhuma responsabilidade com a história da empresa, sabe, com a consistência, o que deu vida e o que deu história a essa empresa. E no Estadão está acontecendo o mesmo. Por quê? Porque esse modelo de negócio de empresas sustentada pela publicidade e que contratam jornalistas para fazer um noticiário, esse modelo morreu. Está morto. No Cojornal, o Luiz Cláudio escrevia uma coluna chamada Perdão, Leitores, onde nós já identificávamos os vírus dessa epidemia que acabou com esse jornalismo sustentado, esse jornalismo comercial, que busca recursos nos anunciantes e contratar jornalistas para fazer um noticiário. Esse noticiário vira um noticiário vil, que não interessa para ninguém. Entende? Então, aí tem essa miscelânea hoje. Mas esses grupos estão mortos. E é uma estratégia suicida. É uma estratégia suicida. Nos Estados Unidos já tem até um estudo sobre isso. Um cara analisou 80 grupos de grupos de porte médio, do povo da Zero Hora, de software, fizeram todos a mesma coisa. E as etapas são as seguintes. Primeiro, os acionistas fundadores se afastam, entregam para os céus, né? Aí os céus exaurem o modelo no que podem, tiram toda a grana que podem, jogam a credibilidade no chão, depois eles vendem para os fundos abutres, que aí acabam por liquidar o negócio. É isso que está acontecendo nos Estados Unidos com muitos grupos, vai acontecer aqui no Brasil. RBS, Estadão, Folha de São Paulo, isso aí vai por esse caminho. O único caminho. Abriu tudo. Então, eu acho o seguinte, o jornalismo ele não é o jornalismo que está em crise, é um modelo de exploração do jornalismo que está em crise. Tá? O jornalismo é uma necessidade, ele vai, de alguma maneira, sobreviver, de alguma maneira, porque ele é uma necessidade. Não tem condições de existir uma sociedade no mundo contemporâneo sem haver um fluxo de informações que mantenham as pessoas mais ou menos situadas naquele ambiente onde elas estão. Não existe isso. Então, vai ter que ter outros formatos, vai ter que ter outras formas de organização, vai mudar.
A saída que eu vejo hoje, que os caras estão buscando, das coisas individuais, né? Tem coisas brilhantes individuais, né? Blogs, pequenos, tem coisas brilhantes, mas o jornalismo não é o jornalismo é um esporte coletivo e é um esporte de contato, não é um esporte de um gabinete, de ficar lá falando pelo telefone. Não, o jornalismo é um troço que tem que estar junto com a coisa, tem que estar na rua. Que a RBS diz assim, a gente vive junto, mas tu não acha nunca um repórter deles em nenhum lugar. Vivem junto de quem? Não tem um repórter em lugar nenhum. Eles vivem junto de quem? Onde eles estão? Estão lá. Né? Então, eu acho que nesse contexto conturbado, eu ainda vejo que uma organização cooperativa, eu estou desatualizado da questão da legislação cooperativa, mas eu acho que ainda uma organização cooperativa na qual os jornalistas são os proprietários do negócio, como quase todos os jornais começaram, com os jornalistas sendo os donos. Né? Os donos. O Globo, por incrível que pareça, começou lá com o Girineu Marinho, que era um grupo de jornalistas de esquerda, dos quais ele era um líder, e fizeram à noite, fizeram outros jornais, que eram jornais, praticamente jornais considerados jornais de esquerda. Né? E numa dissidência deles nasceu o Globo, até que morreu o Irineu Marinho, e o Roberto Marinho assumiu e deu esse destino ao Globo, né? Esse destino oficialista ao Globo, né? Que é o que está ainda sobrevivendo aí. Mas eu vejo o seguinte, a forma de organização ainda possível e ainda viável e visível assim, no horizonte é uma organização coletiva de um grupo de profissionais que se organizam para realizar o seu trabalho e colocar o seu trabalho no mercado. O jornalismo nunca foi um produto financeiramente muito rentável. Nunca foi. Mesmo nos seus primórdios, quando ele vivia só das vendas avulsas, se pegar a história do jornalismo, ele era precário. Ele só se tornou um negócio importante quando ele agregou uma outra fonte de renda, que foi a publicidade. Só que a publicidade engoliu o dono. A publicidade engoliu o dono e matou o produto. E estamos nesse impasse. Mas eu acho que a saída será por um retorno às origens, ao jornalismo voltando aos profissionais, e os profissionais se organizando para produzir o jornalismo. Como é que eles vão se organizar? Não sei. Está todo mundo discutindo e todo mundo falando. Eu acho que o cooperativismo, a ideologia cooperativista, fornece um caminho. Não sei se será viável ou não, porque não adianta teórico, tu não vai descobrir nada teoricamente. Teoricamente, tu vai formular uma hipótese. Depois tu vai ter que ir para a prática para ver se ela vale ou não. Eu acho que uma saída para esse impasse do jornalismo é os jornalistas se organizarem em pequenas cooperativas. Por que cooperativa? Porque a estrutura cooperativa é a mais democrática que se tem, assim, que se pode conceber dentro de um sistema capitalista. Ela não é totalmente coletivista, mas ela é muito coletiva. Ela é toda exercida através de conselhos. A gente sabe disso, né? Decisões coletivas, decisões colegiadas, etc, etc. E eu acho que o caminho se tem uma saída, é por aí. Agora, há muitas minúcias e muitas nuances nesse processo. Nós já tivemos uma reunião, fiz uma série de reuniões aqui, numa tentativa de cooperativa, já tivemos uma reunião que tinha 80 pessoas para discutir um estatuto de uma cooperativa. Quando chegou num certo momento, me lembrei muito da Cojonal, quando chegou num certo momento, a dúvida era essa. Não, mas quem é que vai decidir na redação quais as matérias que saem? Aí começou a surgir a ideia, não, vai ter um conselho de edição. Aí eu me lembrei das minhas discussões lá atrás com o Marcelo Lopes, com o meu amigo Marcelo Lopes. Olha, se vai ter que ter um conselho, se vai ter um conselho para editar o jornal, esse jornal não vai sair. Não vai sair. Mas tem a vantagem hoje que não vai precisar alugar uma casa na Comendador Coruja. Dá para todo mundo trabalhar em home office. Pode ser. Elmar, só para te ajudar, tá? Tu disseste no início dessa brilhante intervenção
que tu não está um pouco desatualizado sobre a questão de cooperativismo, mas eu quero te garantir o seguinte: os princípios essenciais do cooperativismo não mudaram. E o número um deles, Nunes, é haver um grupo de pessoas com interesses comuns que queiram desenvolver uma determinada atividade, né? Seja ela cooperativa de trabalho, cooperativa de produção, cooperativa de consumo, seja lá o que for, ou até uma cooperativa de leitores, como em certo momento o Omar também falou. Então, só para te ajudar, Omar, né? Esses princípios estão preservados. Certamente, do ponto de vista financeiro, seria mais viável hoje, porque seria eletrônica a publicação, né? Então não teria papel, não teria distribuição, não teria nada disso, né? E as pessoas poderiam trabalhar nas suas casas, enfim. Tem experiências aí que estão começando, já tem algum ano, 2 anos, 3 anos, agência pública e tal, que parecem ser o embrião de alguma coisa, um jornalismo diferente, um jornalismo possível, né? Que é independente, que é baseado em fatos, em reportagem, apuração, não tem compromisso, e parece estar dando certo. Agora, eles estão sempre dependendo de leitores e não de anúncios. Então, isso pode ser uma saída, eu acho. Pode ser, não sei. Tentando responder à pergunta do Nunes, eu acho que tanto o Polidoro quanto o Omar já deram as premissas de como isso é difícil. Não dá para confiar que no voluntarismo dos profissionais de hoje se consiga repensar uma nova cooperativa. As circunstâncias mudaram muito. Só para lembrar o seguinte, uma coisa que era para deixar alegre o Marcelo Lopes e o grupo dele. 7 anos após a Revolução Bolchevique, o camarada Lenin, quando estava fazendo a nova política econômica do novo Estado, ele disse que o cooperativismo era o único rescaldo da sociedade burguesa que tinha uma saída porque apostava na cooperação e tal. Isso o Lenin falando. Quer dizer, então, ideologicamente, tudo bem. Hoje, eu lembro aqui, vocês discutindo, existe um milionário capitalista que é tido pela pessoal da direita como comunista, chamado George Soros, que tem grana pra cacete, e através da Open Society, ele bota muito dinheiro em ONG, em jornais de esquerda, em jornais progressistas e tal, porque ele não está querendo ganhar dinheiro naquilo, é porque ele acredita que essa porcaria tem que ter uma diversidade de pensamentos. A gente precisaria ter um Jorge Soros, eu acho, para tentar resolver esse lado financeiro da captação de recursos, para bancar um projeto desses em cima de jornalistas que pudessem desenvolver uma postura, uma plataforma mais aberta, mais progressista. Agora, vai ter um do Jorge Soros no Brasil para fazer isso? Olha, o Jorge Soros que eu conheço é o João Moreira Salles, que criou um fundo de 300 milhões para manter a Piauí. Isso. Vende anúncio, vende assinatura. O objetivo é se manter sem precisar usar o fundo, mas o fundo é um colchão, é uma base de apoio. E é muito boa. A qualidade que o repórter possa ficar meses fazendo uma matéria para manter a qualidade. Esse é a única coisa que eu conheço aí. Acho muito pouco provável, inclusive, que existam muitos desses, né? Até porque o dinheiro que esse cara tem é complicado. Eles são os caras mais ricos, né, do Brasil, essa parte da família que era do Unibanco, nem é do Itaú, foi a parte do banco, que é os irmãos, né, filho do Moreira Salles. Do senador, né, Moreira Salles, e é o Walter, o João, né? E o Pedro. Walter está lá no banco, que é vice-presidente, que é presidente do conselho do banco, é o Pedro Moreira Salles, que é irmão, né? Gente, eu vou pedir licença para vocês, mas eu vou deixar vocês. Nos vemos numa próxima. Não, então, Marina, deixa eu dizer antes, então. Eu acho que a conversa está muito bem embalada, mas nós corremos o risco de começar a cansar, nós, os que nos verão depois no YouTube. A Núbia Silveira não teve oportunidade de dizer nenhum A, nenhum B, o que eu lamento muito. O Geraldo também não, tá? Os ilustres ouvintes. Então é o seguinte, ó. Não fugiu nem mugiu. Vamos dar oportunidades a eles na próxima conversa. Nós ficamos longe de esgotar o assunto proposto,
Tem muitas nós nem histórias, conversamos. muitas lindas histórias, nem começamos a falar. Eu não sei qual é o sentimento do Márcio Pinheiro, que também não se pronunciou, o que me deixa muitíssimo preocupado. Aliás, se pronunciou brevemente. Eu vim para ouvir. Tá Aqui bom. eu vim para ouvir. Espero que tenha saído razoavelmente satisfeito. Gente, eu vou ter que sair. Estou cheio de perguntas aqui. Estou cheio de perguntas para o próximo encontro. Então, vamos voltar, então, combinado? Eu também tenho que sair, Vieira. Não, tá bem, nós estamos encerrando aqui exatamente por isso, e vamos voltar na semana que vem, no ponto em que paramos. Tá bom? Muito obrigado, valeu, grande conversa.